Golpe no Níger poderá levar à guerra? Como tem se informado na mídia, houve um golpe militar no Níger, onde o presidente Bazoum, líder eleito democraticamente, foi acusado pelos militares de não ser forte o suficiente, de não estar combatendo suficientemente bem os grupos extremistas islâmicos, e por isso foi deposto. O golpe foi liderado pelo chefe da guarda presidencial Abdurrahmane Tiani. Ele tomou o poder no país com o apoio dos militares e com apoio popular, lembrando muito a situação do Mali e da Burkina Faso, que passam por situações parecidas com a do Níger, ou seja, são países ex-colônias francesas, onde ocorreu a Operação Barkhane, onde a França tentou apoiar esses países, os líderes democráticos desses países, contra os grupos islâmicos, e onde a operação foi considerada um fracasso e a França se retirou. O Mali em 2020 e 2021 e a Burkina Faso em 2022 também sofreram golpes parecidos com a do Níger, ou seja, os militares ali tomaram o poder com a acusação de que os presidentes não estavam combatendo os extremistas. Os países ocidentais e os países da União Africana, assim como os países também da África Ocidental, já condenaram o golpe e já começaram a tomar medidas contra esse regime, ao não reconhecê-lo, ou como no caso da União Africana, que já ameaçou, já lançou um ultimato contra esse regime. Então o que acontece? Existe uma possibilidade de uma guerra. Caso esses países da União Africana realmente lancem um ataque contra esse regime, podendo ou não contar com a ajuda dos Estados Unidos e da União Europeia, pode ser que tenha essa ajuda ou pode ser que não. Mas de qualquer jeito, eles lançaram esse ultimato e, portanto, existe essa possibilidade de um conflito. O que acontece? No Níger, os militares aí estão unidos aí a esse novo líder aí golpista, e a população também. Então, e ainda conta com o fato de que Mali e Burkina Faso, que passaram por situações parecidas, também já ameaçaram os países que invadirem Níger, ou seja, que vierem intervir nesse país vizinho, em que eles também vão entrar na guerra, ou seja, Níger vai contar com o apoio desses dois vizinhos dele, para combater a intervenção externa. Então, ao meu ver, existe fortemente a possibilidade de uma guerra e de uma guerra bem sangrenta. Mas assim, em relação ao tabuleiro geopolítico mundial, o que muitos estão vendo é uma possibilidade da aproximação do Níger com a Rússia, já que isso foi o que ocorreu com Mali e a Burkina Faso quando tomaram esse mesmo caminho, ou seja, se afastaram do Ocidente e passaram a contar com a ajuda da Rússia. Em relação aos projetos globalistas, o que eu vejo? Nesses três países houve o avanço dos extremistas. A França, representando aí, portanto, aí, sendo o braço armado das elites ocidentais, ela lançou a Operação Barkhane, que visava conter os extremistas. Só que em virtude do fato de alguns considerarem a operação um fracasso, o fato também da população desses países ser anticolonial, ou seja, nutrir um sentimento de antipatia pelos franceses, eles acabaram suspendendo a operação. O que eu vejo
o que eu vejo nessa suspensão é uma desculpa, porque eu acho que nenhuma dessas duas coisas levaria a uma suspensão. Caso a operação não tivesse sendo forte o suficiente para combater esses extremistas, cabia à França apenas aumentar o contingente, né, o reforço, ou pedir ajuda dos Estados Unidos para isso. E quanto ao sentimento anticolonial, isso não impediu, por exemplo, outras intervenções em outros países durarem muito mais tempo. Então, o que eu vejo nisso? O que eu acho, na minha opinião, foi que as elites ocidentais elas sabotaram esses governos democráticos aí do Níger, do Mali, da Burkina Faso, cortando ajuda a esses países na contenção dos grupos islâmicos. Talvez visando mesmo uma guerra civil, no caso, que já está ocorrendo mais uma guerra civil ainda mais sangrenta, e até com a possibilidade, talvez até de deixar o caminho livre aí para os grupos jihadistas islâmicos tomarem o poder nesses países. Algo que Trump acusou, né, o governo Obama e acusou também a Hillary de terem feito na Síria. Então, essa situação que está acontecendo aí no Níger e nos países vizinhos está me lembrando um pouco a situação da Síria. Então, em resumo, havia um combate, portanto, entre países democráticos aliados ao projeto ocidental contra o projeto islâmico nesses países. O projeto ocidental meio que se retirou da ajuda, ainda que não tenha retirado todos os soldados, com a suspensão da Operação Barkhane, meio que o Ocidente ele tira a mão aí desses países da região do Sahel e permite, portanto, o progresso dos grupos extremistas, talvez visando a conquista desses países pelo projeto islâmico. Mas o que aconteceu no meio do caminho? Esses militares aí desses países resolveram tomar o poder, talvez para tomar uma atitude mais séria ou uma atitude mais firme. Então, eles tomam poder nesses países, depõem os presidentes desses países, e a primeira situação em que eles veem é que tanto eles quanto a população não querem o domínio dos extremistas. Eles se veem numa situação em que eles não podem confiar no Ocidente, então acabam se voltando para pedir ajuda à Rússia. Tanto Mali quanto Burkina Faso já se aproximaram da Rússia e o Níger também está com toda a possibilidade aí também de fazer essa aproximação. As pessoas na rua já estão com a bandeira da Rússia, gritando o nome do Putin, ou seja, já estão vendo na Rússia uma possível salvadora da situação. Então, no tabuleiro, o que fica é isso, o Ocidente agora se afasta, ou seja, se afasta definitivamente, aí esses países, esses governos vão afastar os países do Ocidente da região, e esses países vão contar com a ajuda da Rússia para conter os grupos extremistas, ou seja, vai ser um combate entre esses países apoiado pelo projeto russo-chinês contra os grupos islâmicos. E o que eu vejo nesse projeto russo-chinês é que a Rússia geralmente ela entra com a intervenção armada e a China com o poder do dinheiro, ou seja, com as multinacionais, com os investimentos. Então, em relação a essa tese dos 3 projetos globalistas, eu vejo que no caso do projeto russo-chinês tem essa divisão, principalmente na África, onde geralmente a Rússia envia as armas, envia ajuda militar, e a China fica aí
investindo muito fortemente aí, realiza grandes investimentos na África. É o principal investidor, se não me engano, da África hoje em dia. Então, resumindo, eu acho que vai ser essa situação, vai ser um confronto indireto entre o projeto russo, que vai tentar ter a sua influência nesses países do Sahel, aí esses 3 países do Sahel, em que teve golpes militares, contra os extremistas islâmicos que vão continuar tentando tomar o poder nesses países. Só que no caso do Níger, parece que a União Africana e os países da África Ocidental, com esse ultimato que eles lançaram, terá que ficar de olho na situação, porque pode surgir aí uma guerra aí bem sangrenta caso eles lancem essa operação aí de intervenção para recolocar o presidente Bazoum, eleito democraticamente, no poder. E aí, nesse caso, tanto os militares do Níger vão reagir e vão ter a ajuda aí do Mali e da Burkina Faso para conter a intervenção da União Africana. E aí a dúvida que fica é se a Rússia, desgastada pela guerra na Ucrânia, vai conseguir ajudar realmente, efetivamente, esse país caso ocorra realmente uma guerra. Então veremos nos próximos dias como a situação vai se desenrolar. Se a União Africana realmente vai transformar esse ultimato numa intervenção militar que pode levar a uma guerra, ou seja, se vai levar a um conflito sangrento numa região instável e que já com esses golpes ela vai se tornando mais instável a cada vez mais, cada dia mais vai se tornando instável e caso venha a haver uma guerra, é importante notar se os países do Ocidente, ali, os Estados Unidos e a Europa, vão apoiar a União Africana e se a Rússia e a China vão entrar a favor desse governo militar. Eu vejo nisso assim uma possibilidade de ter uma outra guerra de procuração. Mas por enquanto o Ocidente não falou em intervenção, a Rússia e a China também não falaram também em intervenção, e por enquanto a ameaça aí fica sendo de um conflito regional num primeiro momento. Bom, pessoal, por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, pois eu pretendo continuar enviando vídeos, tentando esclarecer a situação, tentando fazer uma espécie de tabuleiro, né, geopolítico, né, vendo quais são os atores externos, internos envolvidos nessas situações. Então, até o próximo vídeo.